A Telebrasil fará agora a leitura de um importante documento de posicionamento institucional do setor, a Carta por um Brasil Mais Conectado. Bom, nós vamos ter esse momento aqui nesse palco e só avisando, vou aproveitar a ocasião antes de fazermos essa leitura dessa carta, vamos avisar também que nós teremos no nosso almoço um momento muito agradável, né, um convite já fica aqui estendido, ele será oferecido após as sessões. Nós teremos ainda esse momento de sessões temáticas, onde vamos nos dividir, que vai acontecer a solenidade de entrega do Prêmio Cidades Amigas do 5G e das Cidades Inteligentes. Mas isso só na hora do nosso almoço, só adiantando aqui um pouco esse convite. Porque, como eu disse aos senhores, como eu disse às senhoras, nós temos esse momento aí, dessa leitura dessa carta. Então, para fazer a leitura da carta, nós convidamos aqui ao palco, ela que já se encontra aqui conosco, a diretora de Relações Institucionais, Governamentais e Comunicação da Conexis Brasil Digital, Daniela Martins, por gentileza. Bom dia a todos. Então, eu prometo ser rápida, a gente aqui está resgatando no Painel Telebrasil Summit desse ano uma tradição do Painel Telebrasil, que é a construção de um documento que traga as principais pautas do setor de telecomunicações. Então, nesse ano de 2023, a gente apresenta a todos os presentes a Carta do Setor de Telecomunicações para um Brasil mais conectado. Então, vou começar aqui essa leitura. É importante saber que esse documento chegará às principais autoridades da República, dos participantes desse painel, e conta aqui como o setor está pensando os próximos passos relevantes para o aumento da conectividade. Então, desde sempre, as inovações tecnológicas são centrais para os cidadãos e para o desenvolvimento econômico e social das nações. Recentemente, as principais inovações têm sido oriundas da conectividade. Governo digital, telemedicina, como aqui foi tratado, teletrabalho, educação à distância, agroconectado, cidades inteligentes, indústria 4.0, comércio eletrônico e internet das coisas são apenas alguns dos exemplos de como a conectividade permeia todos os aspectos da nossa sociedade. Assim como, no passado, as estradas estiveram no centro da política pública, influenciando de forma significativa o processo de industrialização brasileira e permitiram a integração econômica do país, hoje as redes de telecomunicações são habilitadoras para a economia do futuro mais inteligente, eficiente, justa e sustentável. Assim como as estradas do passado, hoje o setor de telecomunicações precisa estar no centro das políticas públicas de Estado, como já vinha ocorrendo em países mais prósperos que o Brasil. Desde a privatização, o setor investiu mais de R$1 trilhão no Brasil, o que permitiu criar uma rede robusta em um dos maiores mercados do mundo, com quase 2 milhões de empregos gerados e mais de 337 milhões de reais, 337 milhões de acessos entre banda larga, telefonia móvel e fixa e TV por assinatura. Hoje temos o 4º maior mercado mundial de banda larga fixa e o 6º maior de telefonia e banda larga móvel. Esses números poderiam ser ainda mais expressivos, diante da magnitude do nosso país, com a adoção de políticas públicas direcionadas à ampliação da conectividade. Entre as mais importantes, uma delas está em pauta neste momento, a reforma tributária, fundamental para o Brasil e ainda mais para as telecomunicações, que têm uma das maiores cargas tributárias do mundo. Neste momento em que reunimos em Brasília as maiores lideranças de telecomunicações e inovação, a Telebrasil elenca as pautas prioritárias para a ampliação da conectividade. Primeira delas, reforma tributária. O setor defende uma reforma tributária que gere redução de preço ao consumidor final, permitindo a inclusão digital de cada vez mais brasileiros. A redução da carga tributária do setor contribuirá para aumentar a democratização do acesso aos serviços de telecomunicações. Neste ponto, é importante ressaltar a importância da inclusão do setor na lista dos setores com alíquota reduzida, tendo em vista a sua essencialidade para a sociedade brasileira, já assegurada em lei. Deve-se ainda afastar qualquer possibilidade de aumento de carga tributária sobre o risco de prejudicar a população mais vulnerável. Assim, é importante afastar a possibilidade de telecom ser sobretaxado com imposto seletivo e também na fase de transição. Da mesma forma, a extinção da possibilidade da dedução de valores pagos a título de juros sobre capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL terá impacto na disponibilidade de recursos privados para a expansão de serviços, encarecendo, em última instância, o custo de capital para as empresas. Vale ressaltar que o setor de telecom é reconhecidamente de capital intensivo, que gera
de grande demanda, que demanda grandes volumes de investimento para acompanhar a evolução da tecnologia. O segundo tema são os fundos setoriais. De 2001 a 2022, as operadoras pagaram 231 bilhões de reais aos fundos setoriais, mas apenas 8% desse valor foi aplicado aos objetivos aos quais estes fundos se destinam desde a sua criação. A redução de cobrança para os fundos setoriais contribuirá para dar novo fôlego às empresas do setor para investir no desenvolvimento de novas tecnologias e contribuir para a geração de empregos. Na reforma tributária, é imprescindível que as taxas e contribuições que alimentam esses fundos sejam incluídas na CBS, reduzindo o custo também para o consumidor, que essas taxas hoje já adicionam, em geral, 4 pontos percentuais às alíquotas de CBS e de IBS aos serviços e produtos. O próximo ponto é a simetria regulatória com as Big Techs. No Brasil, as provedoras de conteúdo digital são responsáveis por 80% de todo o tráfego das redes móveis, sem que invistam ou precisem remunerar o uso das redes. Essa utilização massiva exige cada vez mais investimentos em capacidade, o que atrapalha os investimentos na expansão de infraestrutura e aumento de cobertura. O setor defende que a igualdade nas regras para empresas de telecom e para os provedores de conteúdo digital, além de uma simplificação das normas para todos os atores da cadeia de conectividade. O próximo ponto é o incentivo à indústria de telecomunicações. A expansão da inovação na indústria depende de uma definição de uma política econômica e industrial de incentivo ao financiamento, produção e comercialização de bens e serviços na área de conectividade, tecnologia e inovação, com a adoção de políticas públicas que garantam o avanço e a sustentabilidade de infraestruturas digitais e de segurança cibernética. A neoindustrialização passa necessariamente pelo setor de telecomunicações, sendo fundamental a definição de uma nova política industrial. O próximo item é o tema de roubo e furto de cabos de telecomunicações. Anualmente, milhões de brasileiros ficam incomunicáveis, sem internet, sem serviço de telefonia, em decorrência dos roubos, furtos e vandalismos das redes de telecomunicações. O setor defende uma ação coordenada e imediata de segurança pública envolvendo o Judiciário, o Legislativo e o Executivo para aprovação e implementação de leis e ações que tipifiquem e aumentem as penas e sanções para os crimes de roubo, furto e receptação de cabos e equipamentos. Esse tema é extremamente relevante, uma das pautas de trabalho aqui da Telebrasil e da Conexis Brasil Digital. Então, a gente defende que aumente-se as penas, as sanções para os crimes de roubos, furtos e receptação, a aplicação de sanções para aqueles que se utilizem de produtos também do crime para o fornecimento de serviços de forma ilegal e incentivo público para a substituição da tecnologia para aquelas que não são visadas para a prática desses crimes. Por fim, a atualização das leis de antenas municipais. O 5G exige de 5 a 10 vezes mais antenas que o 4G. Para isso, as empresas precisam instalar mais infraestrutura, o que torna essencial a atualização das leis municipais de antenas. As leis municipais aderentes à Lei Geral de Antenas, isso é de extrema importância para a expansão da conectividade. A autoridade municipal precisa se engajar neste movimento de modernização legislativa para que a expansão do serviço seja mais rápido e eficaz, alcançando todas as parcelas da população. É inegável que o setor privado tem papel importante no desenvolvimento do país desde o início do processo de industrialização. Em uma forte parceria com o setor público, vemos que há espaço para avançar, equiparando o Brasil às principais economias do mundo. Solucionar esses gargalos que ainda afligem o setor de telecomunicações será essencial para alcançar um maior desenvolvimento econômico e social e a uma sociedade mais justa e igualitária. A Telebrasil agradece aqui, esse manifesto será entregue aos presidentes de poderes e a gente aqui conta também com isso, engajando todo o setor de telecomunicações até o próximo painel Telebrasil. Obrigada. Muito obrigada, então, Daniela. Lembrando que a íntegra desta carta pode ser acessada pelo QR Code que vocês viram aqui na nossa tela, ou ainda no site da Conexis e da Telebrasil. Aqui está o QR Code.
Bom, agora nós iremos imediatamente para as sessões temáticas, as sessões paralelas, nas salas paralelas. Então, fica aqui o convite para que vocês, caso tenham alguma dúvida, pode entrar na programação, né? Acessar a programação através do paineltelebrasil.org.br. Fiquem à vontade para se dirigirem à sala de preferência, com a temática de preferência. E nós voltamos a nos falar mais tarde. Boa sessão para todos vocês. Obrigada pela atenção. And together, we made it possible. But it wouldn't have been without imagination. The curiosity that drives every pioneer and out-of-the-box thinker. To move beyond this and imagine this. To not just invent the technology, but lead the whole mobile evolution. Imagine if we take it all the way to space.